Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia especial para os pastores, nossos companheiros, que têm dado suas vidas, seu tempo, sua saúde, para fazer a obra do Pai, não é? Eu quero fazer uma oração hoje especial pelos pastores, obviamente não nos esquecendo do nosso caderno de oração. Você que está comigo nessa escola, Deus te abençoe, te dê um domingo muito abençoado. Hoje nós estamos com o congresso lá em Governador Valadares. Deus abençoe, que está sendo uma bênção, estou acompanhando mesmo à distância. E que Deus nos abençoe. Pastor Wélio, que já está aí, parabéns pelo seu dia. E por todos aqueles que têm dedicado suas vidas a cuidar do rebanho do Senhor, amém? Eu quero abrir este programa hoje com o louvor de Cristiane Bastazini, que vai falar exatamente sobre os pastores, e eu quero orar por eles, estou incluído, que desde 1971 que tenho dedicado minha vida ao ministério pastoral. Vamos ouvir um pouquinho. Sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar,
Seu Um abraço, jeito de me pastores, ensinar, que têm se dedicado ao rebanho. converter. Vocês são um exemplo de todo o rebanho, cuja fé, a Cada Bíblia diz, deve conselho, ser cada imitada. Né? oração, Vamos ouvir um pouquinho. vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, Uma Josi, Pai do Senhor, querida, Deus abençoe. são exemplos de Não, José, santificação. é a Josi mesmo. Pastor, Deus abençoe. seu chamado Um é abraço. intocável. Você é um ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Saia, pastor Wesley. Isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, Vamos falar com Deus, sua fazendo aplausos. sinceridade, Teve o privilégio de nascer numa família missionária, pastor saudoso, Praustes, que deixou um legado para todos nós, querida. seu Um jeito abraço, de me querida. ensinar, Pai Celeste, muito obrigado, Paizinho, pela noite de paz. Estamos iniciando essa escola hoje, Pai, cada conselho, homenageando cada todos os pastores, oração, aqueles que têm colocado suas vidas nas tuas mãos. através de Deus suas abençoe muitas mãos. vidas, Pai. Não é fácil, Seu mas discernimento, não sua foi fácil para Jesus também vir aqui, o sumo pastor e bispo das nossas almas, pagou um preço muito alto, mas foi fiel até o fim, podendo dizer ao Pai seu chamado é que tinha consumado toda a obra que tinha recebido. Dá que todos nós, pastores, escolhido temos esta por missão sublime, ó Deus, de levar almas até o Senhor, não até nós, somos apenas um instrumento, um vaso, mas é o Senhor que faz tudo em todos, Pai. E eu sei disso, porque eu tenho experimentado isso aos 51 anos de ministério pastoral. Eu te agradeço por ter me escolhido para esse trabalho. Não é fácil, mas é glorioso, porque nas mãos do Pai está tudo que nós fizemos e o galardão que Ele mesmo disse está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Abençoe os pastores, companheiros que se dedicam ao ministério, que não medem esforços, mas dão suas vidas, foi o que Jesus disse que nós teríamos de fazer. Pai, muito obrigado pela vida desses companheiros. Continua abençoando, fortalecendo, renova as forças de todos os companheiros que ministram no teu altar, que ministram no ensinamento, preparando vidas para que possam melhor te servirem, Pai. Muito obrigado. Para mim, esse pequeno servo, é uma alegria o Senhor ter me chamado desde novo para apacentar. Muito obrigado, Pai. Mas somos e contamos sempre com o teu apoio, com a tua preparação. Que é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem unge para usar esses homens fazendo a tua obra. Pai, assim eu quero oferecer essa singela homenagem a todos os pastores e que as tuas mãos continuem segurando nas mãos deles, capacitando para que possamos realizar a tua obra e glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. Agora, Pai, o nosso caderno de oração quero te apresentar. Quero te apresentar todos os pedidos que estão ali, Pai. Como também quero te apresentar os pedidos que vão ser colocados, Pai, aqui. Nós sabemos que muitos serão colocados, Pai. E eu sei que é o Senhor que faz tudo isso para a glória do seu nome. Obrigado, Pai. Abençoa essas vidas que já estão comigo nessa escola. Que ela seja uma escola abençoadora, Pai. Ó Senhor, e abençoa os pedidos que serão colocados também, para que também eles sejam, ó Senhor,
ó Deus Todo-Poderoso, atendidos nesta manhã. Não só os que estão comigo agora, os que vão me assistir essa escola através dos grupos, já entrego nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Paizinho, pelo privilégio de te servir, que eu possa fazê-lo ungido pelo teu Espírito, capacitado pelo teu Espírito, e nas tuas mãos ser apenas um instrumento teu. Obrigado, Pai. Abençoe todos que já estão comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Noemi dos Santos, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Amados, está aí a nossa escola já no ar. E hoje, como dissemos, nós vamos estar concluindo o capítulo de número 9, não é? Nós paramos no versículo 10, vamos de 11 até o 28. E o nosso tema vai falar sobre o nosso sumo sacerdote perfeito e eterno, que é Jesus. Amém? Mas abre o seu cantor do 545. Nós vamos agora louvar o Senhor com este cântico de abertura da nossa escola, que é o 545 do cantor cristão. Amém? Então vamos aí, abre o seu cantor e nós já estaremos adorando o Senhor com este louvor. Bem-vindo todos. Hoje é um dia especial, né? Você não esqueça de abraçar o seu pastor, aquele que tem se dedicado para cuidar de você. Né? Hoje é consagrado o Dia do Pastor. Vamos lá. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 Senhor, que escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre que estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Já estamos com a nossa escola no ar. Está aí Jaqueline Souza, sempre presente. Um abraço, querido. Obrigado aí pelos parabéns do Dia do Pastor que vocês estão nos dando. E, de fato, é um dia especial para os pastores, né? Para nos alegrarmos, não é? Sabemos que é uma missão espinhosa, mas gloriosa, não é? Porque você tem o privilégio de cuidar de almas, não é? Uma vez alguém queria colocar o nosso saudoso Billy Graham na política e queriam dar um cargo para ele. Ele disse, mas eu já estou no maior cargo, na maior responsabilidade, que é ser um pregador do Evangelho. Não é? Um homem que foi um exemplo de vida desde o novo até falecer. Estava na presença de Deus, deixando bons exemplos para todos nós, pastores, evangelistas e crentes também, né?
dedicou toda a vida dele viajando pelo mundo, quantos milhares de almas ele levou para a glória, né? Eu imagino a recepção de um guerreiro desse na eternidade, não é? Ele com certeza recebe um abraço de Jesus e bem-vindo. Eu quero ter esse abraço, não é? Que um texto na Bíblia que eu cobiço, né? Não cobiçarás, mas esse eu cobiço. É aquela palavra de Paulo, quando ele encerra a sua carreira, ele já sabia que ia ser degolado, já estava condenado, não é? Mas ele pôde escrever uma de suas últimas frases: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o meu sonho. Completar a minha carreira, não sei quando. Já algumas vezes pensei que estava chegando a minha hora e o Senhor sempre abre assim, descortina para mim, dizendo ainda tem o que fazer. E eu com alegria digo, seja feita a tua vontade, não é, queridos? Então está aí. Hoje vamos falar exatamente deste assunto tão interessante, não é? Que é essa palavra aqui, né? E que nós precisamos de estar muito ligados, né, nesse trabalho de Deus na nossa vida, essa chamada que Deus nos fez, né, que eu reputo por muito, mas muito mesmo maravilhosa, né, que é a chamada para a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus, não é? E o nosso tema hoje é a segunda parte do estudo: Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o sacrifício perfeito. Mas abre a sua Bíblia e vamos ler os versículos dessa aula de hoje. Está do 11 ao 28 do livro, do capítulo 9 de Hebreus, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, e purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testador ou um testamento tem força onde houver morte, e terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e ensopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes,
como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Queridos, é profundo, essa leitura é profunda porque ela está revelando, não é, que todo sacrifício, todos os animais representativos, não é, o cordeiro e tudo mais que era oferecido, era um simbolismo, né? Estava preparando para que então o sumo sacerdote perfeito entrasse, não é, no santuário no céu. É muito interessante, eu falei isso na aula passada, né, que tudo que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo era tudo conforme o tabernáculo que está no céu. Você diz, mas lá tem uma construção? Querido, tem uma construção. Agora não me pergunte que material que é usado. É alguma coisa eterna. Não foi feito por mãos humanas. O próprio Deus fez e preparou. Mas deixa eu aproveitar um pouco o professor Denis Alain, que ele dá uma introdução muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz, o livro de Hebreus é um dos mais ricos da Bíblia para compreender a obra salvadora de Jesus Cristo. Essa epístola afirma e defende a superioridade de Jesus em seus papéis de comunicador, sacerdote, sacrifício e mediador. Quando o autor apresenta um contraste entre a purificação das coisas do Antigo Testamento e a obra de Jesus, ele diz, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Um fato evidente nesse versículo ajuda para entender o trabalho de Moisés. Ele guiou o povo na preparação do tabernáculo, o santuário móvel dos israelitas, com a ajuda das coisas mostradas para ele quando estava com Deus no Monte Sinai. Deus mostrou. É como se um arquiteto, criador de uma obra, abrisse a sua planta e mostrasse ao engenheiro que vai ser responsável pela obra. Então, ali estava Moisés recebendo de Deus a instrução detalhada como fazer o tabernáculo. É muito curioso que nós tivemos aqui na terra, né? Eles tiveram presentemente, nós por informação, né, como é o santuário na glória. Isso é muito maravilhoso, né? Mas vamos lá. Em termos da redenção em Cristo, porém, outro fato se torna ainda mais importante. O sacrifício de Jesus foi necessário para purificar as coisas celestiais. Pensamos nas implicações dessa afirmação. Não há edifício nem móveis no céu que precisavam ser purificados. O tabernáculo terrestre foi feito de coisas doadas pelos israelitas para representar a presença de Deus no meio do seu povo. Nesse caso, o tabernáculo e seus pertences precisavam ser purificados. Mas o conceito do santuário celestial é outro. Mesmo se conseguirmos imaginar um templo mobiliado no céu, aleluia, não é possível cogitar impureza carecendo de purificação. Jesus não levou sangue para o céu para purificar algum objeto que estava na presença do Pai. Quais foram as coisas celestiais purificadas pelo sangue de Jesus? É que é uma pergunta que o professor faz, né? A continuação da leitura oferece a resposta, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, ó glória, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que coisa gloriosa. Ele está lá na presença de Deus, não uma vez por ano, mas sempre, intercedendo por nós
como era o trabalho do sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano, levando a culpa de todo o povo e lá espargindo sangue também, porque ele precisava de purificar-se também. Cristo assim fez essa obra. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, mas como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo do Santo com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Foi uma vez só. Olha a perfeição. E tudo que ocorreu durante os anos que houve, sacrifícios para purificar, para pagar, para haver perdão dos pecados, eram feitos, vamos dizer assim, cotidianamente. Uma vez só o Senhor fez e nós estamos abençoados para sempre. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Você está esperando pelo Senhor? Quem espera pelo Senhor, queridos, tem que esperar preparados. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, mostrou a necessidade de termos óleo de reserva, mostrou a necessidade de estarmos atentos ao grande clamor, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeiro no arrebatamento da igreja, que vai acontecer brevemente, eu creio assim. Depois de 7 anos, a vinda de Jesus com a sua igreja para estabelecer o seu milênio. Mas você precisa de estar preparado. Vamos fazer uma reflexão sobre os dois concertos. Sobre o primeiro concerto, os pecados eram expiados temporariamente pelo sangue de novilhos e bodes. Sobre o segundo concerto, o sangue do sacrifício supremo, Jesus Cristo expiou todos os pecados dos crentes. Sobre o primeiro concerto, o sangue tinha de ser derramado e oferecido a Deus repetidas vezes. Que coisa, né? Tá aí. Sobre o novo concerto, o sangue de Jesus foi derramado uma única vez. Sobre o antigo concerto, o sacerdote espargia fisicamente o sangue sobre os cerimonialmente impuros. Sobre o novo concerto, aqueles que creem em Cristo estão cobertos pelo sangue que foi derramado há mais de 2000 anos. É muito curioso, queridos, porque aquele sacrifício de Jesus, aquele perdão conquistado pela humanidade por Jesus, tem um efeito permanente, não é? Nos salvou, como diz a doutrina da salvação, né? Nos salvou da condenação do pecado quando você crê, né? Nos salva do poder do pecado pela santificação e depois nos salva eternamente na glorificação, quando o pecado não terá mais como nos alcançar. Amém? Nós vamos analisar um pouquinho o que escreve João na sua primeira epístola, no capítulo 2, 1 a 3. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa, né, queridos? Então não é o fato de você dizer, eu creio, eu aceito Jesus e não mudar de vida. Você creu e aceitou Jesus, agora você vai ser uma nova criatura. Como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se você diz que está em Cristo e continua vivendo aquela vida velha de pecado, de sujeira, então você está precisando de passar por uma transformação imediata. Porque Deus não tem prazer no pecado, Deus tem prazer e deu a sua vida para te tirar do poder do pecado. Então diz assim a seguir, embora Jesus Cristo, nosso Senhor,
tenha concluído sua obra de redenção da cruz, ele continua seu ministério no céu, pois Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E Satanás, como promotor que acusa, né? Ele nos acusa e Jesus nos defende. E nos defende mostrando como pagou para que nós pudéssemos ser libertados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos viver uma nova vida com Ele, né? Está aí, é o nosso advogado. Mas o que isso significa, afinal de contas? Este breve estudo bíblico, 1 João 2,1, te ajudará a entender tudo. Mas antes de qualquer colocação, é necessário entender o seguinte, de que quem realmente nasceu de novo e vive para o Senhor, não vive na prática do pecado. Olha, queridos, tu foi liberto, tu estava escravizado, tu estava preso, mas Jesus veio e te libertou. Agora você está livre para servir a Deus e precisa ser revestido do Senhor, como está lá no capítulo 6 de Efésios, versículos 10. Revestidos do Senhor e da força do seu poder. Por isso, é importante, antes de tudo, ressaltar que ninguém tem desculpa para viver no pecado, afirmando que não consegue libertar-se dele, quando na verdade não quer ou gosta de viver assim. Porque tem pessoas que chegam a dizer, Deus me conhece, Deus me aceita como eu sou. Querido, não se engane a você mesmo. Olha o que está escrito no Hebreus 10, 26. Se vivermos pecando depois de termos conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelo pecado. Então você tira do Senhor a oportunidade de te libertar e te ajudar. É preciso que você lute contra, né? O que você pode cair é possível, nós estamos num corpo, estamos sujeitos a isso, mas uma coisa é você cair por um deslize, por uma distração, e outra coisa é você se lançar se achando fraco e não lutando para vencer isso. Muito cuidado. Mas quando um filho de Deus que realmente converteu-se a Cristo e tem o seu coração sincero na caminhada cristã peca, então o Senhor Jesus é nosso advogado e intercede por nós ao nosso Deus e Pai, a fim de que nos livre do mal, nos faça arrependermos-nos dos nossos pecados e nos consertamos com Ele, ao invés de nos afastarmos e sermos destruídos, apegando-se à prática do pecado. Queridos, precisamos de tomar muito cuidado. Não, Jesus me salvou, não é? A doutrina da salvação eterna precisa de ser compreendida. Ela não quer dizer que se você voltar a pecar vai continuar salvo. Não, queridos, muito cuidado. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o perdoador, mas tem que haver em nós uma predisposição de buscá-lo e de deixar que o pecado nos domine. Amém? Vamos lá, um sacrifício superior. Agora nós vamos entrar na nossa aula propriamente dita, né, que ela é muito importante, que ela está aqui para alertar como fazer para nós vivermos uma vida com o nosso Pai Celeste. Amém? Vamos lá. Veremos um sacrifício superior, ou seja, o autor declara a obra sacrificial de Cristo como sendo melhor do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês sabem que o livro de Hebreus foi escrito exatamente para ajudar crentes em Jesus, que estavam seguindo o cristianismo e que estavam olhando para o judaísmo, querendo voltar para o judaísmo. Então esse livro foi escrito para alertá-los, só que ele serve para nos alertar também que saímos do pecado e estamos em Cristo agora, né? Enquanto o santuário e os sacrifícios da primeira aliança estavam em vigor, está lá no capítulo 10:1, a purificação da consciência e a confiança para se aproximar de Deus estavam por vir. Mas agora, isso em parte havia chegado por meio de Cristo. Jesus veio. Você agora tem Jesus, você tem um companheiro. Olha a promessa dele. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Cristo está aí pertinho de você, pronto para te ouvir, né? E ele quase que diria, guardando as devidas proporções, nos falando como falou com Jeremias, né? Clama a mim e responder-te-ei. Então Deus está pronto a nos socorrer e nos ajudar. O autor de Hebreus considerava as bênçãos
que serão dadas em abundância quando Cristo retornar, como já parcialmente experimentadas pela igreja hoje, né? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Era ela aquela realidade celestial por trás da cópia terrena de Moisés. Aqui era uma cópia, bem, agora ele está naquele santuário, glória a Deus por isso. Jesus adentrou no Santo dos Santos, não com sangue de bodes e bezerros, usado pelo sumo sacerdote no dia da expiação, uma vez ao ano, para purificar o Santo dos Santos. Está lá em Levítico 16, 11 a 16. Ele, por meio de seu próprio sangue, entrou de uma vez por todo o tempo, em contraste com a repetição de sacrifícios pelos sacerdotes levitas. Essa palavra enfática, uma vez por todas, antecipa a afirmação climática nos versos 26 a 28. Ao fazer isso, ele obteve eterna salvação. Salvação é uma compra feita mediante o pagamento de um preço, ou resgate. O efeito da salvação de Cristo é permanente, porque foi efetuada pelo seu próprio sangue. Não foi coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que recebeste dos vossos pais, mas com o sangue precioso de Cristo, de um cordeiro imaculado. Olha o preço que foi pago, querido. Ele veio e derramou seu sangue por nós. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a um Deus vivo. Versos 13 e 14. Então agora nós tomamos posse daquele sacrifício, e quando um homem crê em Jesus, ele toma posse da salvação, está livre da condenação. Só que agora vem o outro estágio, que é a santificação, porque na santificação o pecado não terá poder sobre nós, porque nós estamos buscando o Senhor. Nunca, mas nunca mesmo que um crente tentado cai de joelhos, como está lá em Hebreus 2:18, que ele pode, naquilo que ele foi tentado, pode socorrer aos que são tentados. Qual é a sua tentação? Em que você está preso? No que você está sentindo dificuldade de caminhar com o Senhor? Eu quero dizer para você que Jesus está aí do teu lado. Clama a mim, Ele vai te responder, Ele vai te ajudar. Amém, queridos? Esse resíduo, a cinza de uma novilha, era usado como água para purificar pessoas que tinham tocado num cadáver. Está lá em Número 19, 9, 17 e 18. Essas pessoas eram consideradas imundas no sentido cerimonial, não no sentido moral. Elas se tornavam novamente qualificadas para as obrigações do culto. Veja que havia um processo para que esse crente, para que esse servo pudesse voltar, porque ele tinha distraidamente tocado num cadáver, mas havia um meio dele ser recuperado. Como lá em 2, 2 e 3, o autor argumentou do menor para o maior. O menor é o sangue dos animais oferecido pelo sumo sacerdote na terra. O maior é o sangue derramado por Cristo. O menor tinha poder cerimonial. O maior pode libertar a consciência da culpa. Eita, glória a Deus! Hoje você pode entrar na presença de Deus, não tem que buscar o sumo sacerdote humano, você não precisa se preocupar. Onde você estiver, caia de joelhos. Se não puder, entre na presença de Deus. Ó Senhor, não vigiei, mas eu estou te buscando. Não deixa eu ficar sem o teu socorro. Nunca, mas nunca mesmo que o Senhor vai te deixar sozinho. Era esse sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada para poder ser um substituto expiatório para os pecadores. Um sacrifício deve ser sem mácula, está lá em Números 6,14, 1 de Pedro 1,19, que purificaria essa nossa consciência de atos
que levam à morte, de modo que agora podemos servir a um Deus vivo. Entra, confessa. Aquele que confessa e deixa. Escute bem a frase completa. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Não adianta você que tem um erro, que cometeu uma falha, ninguém viu, eu vou ficar quieto. Querido, quem te vê ou não vê, não interessa. Deus está vendo. Está lá no Salmo 139. Para onde me irei? Para onde me esconderei do teu Espírito? Se for para as alturas, se for para onde você estiver, os olhos de Deus estão te contemplando. Ele contempla os teus pensamentos. E se você busca no arrependimento o consertar, para voltar à comunhão com Ele, Ele está pronto para te abraçar e te ajudar. Essa ordem levítica aponta para a perfeição exigida do sacrifício definitivo, o próprio Jesus. As obras mortas, ou seja, obras que levam à morte, não eram as obras da lei que nada valeriam para a justificação. Em Colossenses 3:1-14, mas obras pecaminosas que mereceriam a maldição pactual da morte. Está lá no capítulo 6:1. O objetivo do perdão não era somente a nossa alegria, mas também a glória de Deus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Está lá no verso 15. A remissão era um pagamento para libertar alguém da servidão. A palavra grega relacionada está traduzida como redenção no versículo 12. A violação da aliança de Deus leva à condenação que somente pode ser satisfeita pela morte do transgressor ou pela redenção mediante um substituto. Como é, então? Você teve um substituto. Jesus deu a vida dele por você, por mim, por nós. Aquele sacrifício único e permanente, tão poderoso, que já se passaram mais de 2000 anos. E aquele que crê recebe as bênçãos que ele ali prometeu, que ele deu através da sua morte por nós. Queridos, isso é muito importante. A palavra grega usada para testamento no verso 16 também pode ser traduzida como aliança. O autor empregou esse termo com dois sentidos para comparar um testamento com uma aliança e para destacar que ambos são, em alguns sentidos, ativados pela morte. Uma aliança não é idêntica ao testamento, mas ela tem validade somente enquanto as partes estão ainda vivas. Um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A referência imediata relativa aos versos 19 a 22, em Êxodo 24, 4, 8, mas o autor incluiu coisas não mencionadas lá. Por exemplo, o sopo, né? O que está sendo considerado são os sacrifícios, em geral, do Antigo Testamento, como evidenciado pelo verso 22. Nessa cerimônia, tanto o povo como Deus, o autor da carta, eram submetidos ao juramento quanto às provisões e penalidades da aliança. Referindo-se a Êxodo 24, de 9 a 20, esse Êxodo 24, de 9 a 20, é muito interessante. Se você puder, leia assim com muita atenção, que é importante ver quando Moisés entra com a presença de 70 dos anciãos da presença de Deus, e o texto diz assim: e eles viram o Senhor e a glória do Senhor. Obviamente, quem foi mais próximo, como o próprio texto diz, foi Moisés, né? Moisés viu, e eles de longe, pelo reflexo, também estavam próximos do que estava acontecendo. É muito interessante isso aqui. Quando a aliança no sinal entrou em vigor, o autor enfatizou que a aliança foi escrita num documento e ratificada com o oferecimento do sangue.
Esse sangue foi derramado não por aqueles que poderiam ter quebrado a aliança, mas pelos animais que assumiram o lugar deles, sempre um representando o outro, né? Nós temos lá em Gênesis 15, 9 a 18, Jeremias 34, 18 a 20. Tudo isso demonstrava de maneira vívida a penalidade suprema pela violação flagrante da aliança, que era a morte. O santuário, o lugar de encontro do santo Deus com os seres humanos pecaminosos, deve ser ele mesmo purificado por meio do sangue sacrificial, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, está lá em 9:22, não é? Isso era verdade, não somente do tabernáculo da antiga aliança, está nos versos 21 e 22, mas também da realidade celestial, versos 23 a 24, que foi purificada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ali ele cumpriu todas as exigências de Deus o Pai para resgatar a criatura e trazer a criatura de volta para o Criador, como Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas isso lhe custou o sacrifício do seu sangue, da sua vida, dando a sua vida por nós. Por isso, que colocar um mediador que não seja Jesus é uma perda de tempo, porque ninguém pode mediar entre a criatura e o Criador, a não ser o próprio Deus feito homem. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. O tabernáculo e sua mobília eram tão estritamente identificados com os adoradores que encontravam Deus ali, que o sangue sacrificial derramado pelo perdão dos adoradores era também empregado para a purificação dos utensílios e do lugar da adoração. Aí eu fico pensando quando entramos na casa de Deus, né, irmãos? Ali também tipifica o lugar. Você está entrando na presença de Deus. Por isso é que o salmista diz, né? Aliás, está lá no livro de Provérbios, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É guardar mesmo. Aquele lugar não deve ser adorado. Lá não é um lugar para ser adorado, mas é um lugar preparado para você ter um encontro com o teu Senhor. Então é muito importante você valorizar. Eu sempre valorizei muito a casa de Deus. Quando tinha, que já houve época de eu ter que passar um paninho, porque não tinha lá o zelador na hora e o povo estava chegando, eu passava em cada banco a flanelinha e eu dizia, Senhor, a tua noiva vai sentar aqui. Quando eu tinha que limpar um banheiro, porque eu sei, mas o senhor algum dia, como presidente desse ministério, já limpou o banheiro? Sim, por que não? Eu sou um servo. Não importa, onde houver a necessidade, o servo deve estar pronto para ser útil a Deus. Uma vez me encontraram, eu estava presidindo uma reunião na Zona Sul e ia colocar um presidente, né, para me ajudar à distância, porque o ministério se estendeu, eu precisava de uma pessoa que me representasse na Zona Sul. Quando eu entrei no banheiro, estava cheio de águas. Aí eu peguei o rodo, pedi um rodo, comecei a falar, mas pastor, o senhor está fazendo isso? Meu irmão, eu estou fazendo porque precisou, vamos fazer. Nós não temos um título para que dizer, não posso fazer isso. Eu posso fazer tudo que houver necessidade, porque somos servos. Mas eu fazia dizendo, aqui é um lugar que a noiva do Cordeiro vai entrar, não importa o gênero, pode ser um homem, geralmente banheiro de homem e mulher não entra, né? Mas vamos dizer, quando você entender o que é este lugar de adoração, olha como é que Deus fala sobre o lugar de adoração. Tinha que entrar aspergindo sangue nas mobílias, tudo aquilo, porque ali era o lugar que o Senhor Deus ia se apresentar. Obviamente que agora não vamos fazer isso. Uma vez eu cheguei num lugar, estava uma irmã ungindo parede, falei, para que isso, menino? Não, mas acontece, meu irmão, nós estamos numa nova aliança, glória a Deus, essas coisas pertencem à antiga aliança, e às vezes por falta de conhecimento do Deus presente conosco, eu vejo pessoas querendo citar, pastor Raimundo Corpertino, estava me contando uma experiência que viveu com a irmã que chegou lá, ditando que as irmãs teriam que vestir roupa assim, dando lá, e ele chegou e falou, que história é essa? Não existe isso não. Ah, mas eu fui numa igreja, as irmãs estavam assim vestidas, foram numa igreja onde as irmãs estavam fazendo uma festa,
né? E tinha os seus uniformes, que aconteceu agora no sábado passado, lá, retrasado, né? Não foi ontem, não, no retrasado, lá em Santa Mara. Ela viu lá as irmãs todas vestidas, achou que aquilo era o ideal para se servir a Deus e começou a doutrinar a igreja. Primeiro, minha irmã, meu irmão, não use doutrinar a igreja de Deus. Deus colocou um pastor, cabe a ele essa responsabilidade. E quando você toma o lugar dele, você corre o risco, como Saul, de ser rejeitado. Porque Deus colocou, está lá em Efésios, no capítulo 4, de 11 a 15, onde Deus mostra por que ele colocou o ministério, para que o povo de Deus não seja levado por doutrinas várias que acabam formando heresias do reino de Deus. Mas deixa eu voltar para o meu assunto, né? Então, esse princípio fundamental, sem derramamento de sangue, não há remissão, Levítico 17:11, é reafirmado após ter sido apresentado nos versículos 16 a 18. Essa norma não era absoluta na lei. Então, lá, por exemplo, Levítico 5:11 a 13, mas era a regra, salvo alguma exceção. Tendo estabelecido a importância do sangue para o perdão, o autor voltou-se do santuário terreno para o santuário celestial. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Só Jesus que entrou e que lá está intercedendo por nós. O pecado humano contamina todas as coisas da terra, mas o templo celestial está além da corrupção da humanidade pecadora. Já sendo imaculado pelo pecado, o santuário celestial não precisava de limpeza ou purificação. Era apropriado, no entanto, que o sangue de Cristo o consagrasse e dedicasse-o a Deus e o separasse para uso sagrado. Para que os seres humanos, pecadores, fossem perdoados e recebidos da presença de Deus, o sangue sacrificial de Cristo tinha que ser oferecido no templo celestial em favor deles. Está lá no 10, 19 a 22 e no 12 a 24. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu. Aleluia, glória a Deus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, do mesmo modo que o sumo sacerdote comparecia em favor de Israel no dia da expiação. Levítico 16, 32 e 33. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio, versos 24 e 25. Essa expressão grega, muitas vezes, aparece nos versos 26 e no 10, 11. A repetição dos sacrifícios confirma a ineficiência deles para retirar a culpa de modo permanente, está no capítulo 10, 2. E servia como um lembrete recorrente do pecado, 10, 3, e da necessidade de um sacrifício final e definitivo que Cristo fez. Os versos 7 enfatiza que a cerimônia do dia da expiação acontecia somente uma vez ao ano, com ênfase no fato de que eles eram oferecidos ano após ano, e perpetuamente no 10:1 com sangue alheio. A oferta do sumo sacerdote é contrastada com a oferta de Cristo de si mesmo, como alguém que também precisava de expiação. Ao verso 7, o sumo sacerdote levita nunca poderia oferecer-se a si mesmo como um substituto sem mácula pelos outros, não tinha condições, né? Essas frases do verso 26, desde a fundação do mundo e cumprirem-se em tempos, emolduram o vasto período durante o qual Cristo teve de oferecer a si mesmo somente uma vez. O cumprimento, os tempos, é equivalente aos últimos dias, verso 1 e 2, um período que foi introduzido pela morte, ressurreição, aleluia, e ascensão do Senhor que já está na glória. Amém, querido? É bom nós entendermos uma palavra que os últimos versos nos dão. O verso 27 e 28 vai falar e deixar claro que não existe reencarnação. Olha só, não é que está aqui. E como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo,
Então está aí, morreu, acabou. Aí ele vem reencarnar com uma doutrina da reencarnação, que há uma seita que chega a dizer que o elemento vem como um tipo, depois com outro, até chegar à perfeição. Como dizia uma religião, né? Que o elemento vinha, passava pelos processos todos para se aperfeiçoar, depois voltava a se integrar ao grande Brahma, né? Coisas que não têm cabimento, né? Sabemos que você veio, toda a tua oportunidade está do berço ao caixão, e não espere por nenhuma intercessão. Você não pode interceder pelos mortos. Morreu, fechou-se todas as oportunidades. Todas as oportunidades que o ser humano tem está do berço ao caixão. E dá razão, quando ele já está consciente, aceitar Jesus para ter a sua eternidade com ele completada. Então está aqui, né? Agora o verso 28, né? O que diz? E também Cristo, oferecendo-se uma vez para a segunda vez, vir sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tanto a reencarnação quanto a crença de que a morte física é o fim da existência estão excluídos. Não termina. Seus dias não tem, morreu, acabou. Façamos tudo enquanto podemos, porque quando morreu tudo acabou. Que ideia mais enganosa! Quando você morre e sai deste corpo, você pisa na eternidade com dois destinos. Quando o homem morre, ele tem dois destinos. A vida eterna, se ele aceitou Jesus, e a morte eterna, se ele não aproveitou o que o Senhor deu por ele, né? O verso diz assim: da mesma forma como está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Cristo sofreu o destino humano comum da morte e do castigo, é o verso 28. Mas para ele, o castigo foi seguido pela ressurreição e justificação. 1 Timóteo 3,16 diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia, ele já está lá. Essa justificação será totalmente manifestada quando ele vier novamente. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A nossa expectativa é que esses tempos estão chegando. Como ele estava falando no verso 9, 27, da mesma forma que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, não existe reencarnação, nem o fim da existência humana com a morte, e depois disso o juízo. Assim também Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, literalmente suportar os pecados de muitos. Uma referência direta ao servo sofredor, está em Isaías 53, 12, e aparecerá a segunda vez, não mais para tirar pecados, como foi da primeira vez, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus. Cristo, o mediador da nova aliança eterna. Moisés disse: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, e aspergiu todos os utensílios e as coisas terrestres. Mas Cristo disse: este é o sangue da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amém, queridos? Vamos agora, que o meu tempo já acabou, mas eu vou concluir. Vamos fazer uma conclusão aqui. Jesus morreu por nós, pecadores, remidos pelo sangue de Jesus. São as coisas celestiais que ele purificou. Um comentário de Paulo, em outro livro, esclarece: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, aleluia, se alguém se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda a boa obra, 2 Timóteo 2, 20 a 21. No Antigo Testamento, Deus deu instruções específicas para o seu povo sobre os despojos de guerra contra as nações que não serviam ao Senhor. Na conquista de Jericó, por exemplo, ele disse os metais seriam consagrados para o tesouro do Senhor. Está lá em Josué 6, 18 e 19. Antes disso, ele já havia orientado os israelitas sobre os processos necessários
para a purificação dessas coisas. No caso de metais, era necessário purificá-los pelo fogo. Está lá em Números 31, 21 a 23. Que ensinamento rico. Nós, depois de viver muito tempo na imundícia, rebeldia e pecado contra Deus, podemos ser, aleluia, purificados e nos tornar úteis na casa de Deus e no santuário celestial. Uma coisa maravilhosa. Não importa quem você era, deixa Deus te lapidar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Aos que chamou, também os justificou. Aos que chamou, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. As pessoas convertidas a Cristo são as coisas celestiais purificadas pelo sangue. Isso não significa, porém, que devemos ter uma atitude passiva de confiar em Jesus sem nos preocupar com a nossa própria santidade. Você foi chamado, não esqueça, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você agora tem que tomar cuidado com o que fala, com o que ouve, com o que vê. Enfim, tua vida tem que ser consagrada ao Senhor. Voltando para as palavras de Paulo, ele continua: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu termino com essa frase: cada um deve procurar a purificação que Jesus oferece e se esforçar para viver na pureza que ele deseja. Assim será, aleluia, um utensílio de honra na casa de Deus. Amém, queridos? Eu termino aqui a nossa aula. Deus te abençoe. Você agora está se preparando, já aqui na terra, para morar com o Senhor na glória. Amém, querido? E para você morar com o Senhor na glória, você tem que morar com o Senhor aqui. Amém? Deixa eu chamar o nosso louvor, que é o 137 do cantor. Abre o seu cantor aí agora, no 137, para encerrarmos essa aula com esse louvor. 137 do cantor cristão. Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Enquanto ao Salvador eu me volei, meus olhos em abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira da margem, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão, és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, queridos? Assim estamos encerrando a nossa escola. Quero te agradecer, você que esteve comigo. Um abraço do pastor. Se eu não citei seu nome, mas com certeza você está abençoado e vai ser também um canal de bênção, passando para outros tudo que você recebeu nesta aula. Amém, queridos? Mas eu queria conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Está fazendo hoje? Receba os parabéns da nossa escola e vamos recitar agora o versículo do aniversariantes. É o Salmo 90, versículo 12. Vamos dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique muito os teus anos e, sobretudo, na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas, nós vamos ter o clamor das 18 horas. Amém? E eu quero dizer para vocês, não é, que temos, a nossa sede tem a nossa escola às 16 horas, depois o culto à noite.
Deus abençoe a todos. Receba um abraço do pastor Gênesis. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em tudo que você fizer. Amém, queridos? Um abraço, fica na paz. 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por todos que estiveram comigo nesta aula. Se algum pedido de oração, se algum clamor foi feito e registrado, eu já estou entregando nas tuas mãos e pedindo a tua resposta, a tua ajuda, Pai, por tua misericórdia e graça. Abençoe todos que estão comigo, aqueles que vão entrar depois através dos grupos. Já estou entregando nas tuas mãos, Pai. Que tenhamos todos um excelente domingo na tua presença. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus. Amém e amém. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você
sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh, você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti.